Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo baseado no tema 9 marcas de uma igreja saudável. E hoje nós estamos na quinta marca, que é a evangelização. É interessante uma coisa que eu penso, porque os temas mais simples da Bíblia e mais, digamos assim, mais claros em termos de orientação, são os menos praticados. Já repararam isso? Por exemplo, Jesus fala muito de orar. A oração é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer. A Bíblia fala em amar e perdoar. Outra coisa muito difícil. A gente tem dificuldade e indisposição para fazer. A Bíblia fala de praticar o bem para o próximo, né? Negar a nós mesmos. E agora fala sobre você estudar as Escrituras, examinar as Escrituras. Veja, são coisas que a igreja, no modo geral, tem dificuldade de fazer. E agora tem o ponto de hoje: ide, pregai o Evangelho. Não é interessante isso? Aí, quando você para e vê essa realidade da igreja, você vê a igreja fazendo um monte de coisa. Às vezes, inventando um monte de coisa. Mas essas coisas que são muito claras, ordenadas inclusive, a gente vê a igreja ter dificuldade para fazer. Então, isso é algo que compensa ser assim, analisado. Porque pode estar acontecendo aí uma substituição de atividades, digamos assim, para que de alguma forma a pessoa se sinta um cristão vivendo a vida cristã, todavia não fazendo aquilo que a Bíblia diz que o cristão deveria fazer. Então você não faz o que você deveria e está orientado a fazer. Como igreja você inventa um monte de outras coisas, né? E diz: nós somos uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja saudável. Mas a gente tem aprendido o que é ser uma igreja saudável. E hoje nós estamos em outro ponto, que é a evangelização. Porque, via de regra, se você pensar assim, o que é a igreja? A igreja é um povo que foi alcançado pelo Evangelho. A igreja só existe porque um dia, ou melhor dizendo, num contexto histórico de séculos e até de milênios, existe evangelização. Então, a estrutura que existe, digo assim, em quantitativo de igrejas pelo mundo, igrejas históricas, é por causa da evangelização. Então, a igreja é um povo alcançado pelo Evangelho. E a igreja é um povo que torna o Evangelho audível e visível no mundo. Você só sabe das coisas de Deus porque você vê pessoas de Deus falando e testemunhando. Sendo, portanto, que o evangelismo uma responsabilidade da igreja. A igreja ela tem a responsabilidade de evangelizar. Agora acontece uma coisa, curiosamente, na caminhada, digo nós, né, nos unindo aí ao que a igreja faz e deixa de fazer, nós acabamos por transformar o evangelismo em uma atividade e apenas uma atividade. Ou seja, alguma coisa que faz parte da vida da igreja. Então, o que a igreja tem? A igreja tem isso, 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 aquilo, e ela também evangeliza. E às vezes a gente até fala assim: nossa, a igreja vai fazer um evangelismo.
como uma coisa assim inédita, como uma coisa assim que, por outro lado, até que enfim a igreja vai fazer um evangelismo, só que isso é muito esquisito. Porque você reduz o evangelismo de missão essencial para uma atividade esporádica a ser desenvolvida. E pior, que às vezes nem esporadicamente acontece. Percebe? Que coisa estranha. Então, gente, nós estamos diante de um fenômeno, de uma psicodinâmica que deve ser analisada. Porque o povo chamado para evangelizar consegue se sentir esse povo sem fazer o que precisa ser feito. Isso é no mínimo esquisito. É estranho, né? Então veja, isso, evangelizar, deveria ser o resultado natural de uma igreja saudável. Algo natural. Agora uma coisa, não sei aqui como foi a história de conversão de cada um que aqui está, mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu me converti, evangelizar era uma rotina. Eu tinha a expectativa de encontrar com alguém e o propósito de falar com esse alguém sobre o evangelho. O tempo passa, a gente entra num estilo de vida que evangelizar vai saindo dessa nossa agenda. Como se isso não fosse uma coisa que a gente devesse se preocupar mais. Ok? Mas a gente vai ver hoje que essa é uma marca de uma igreja saudável. E não estar evangelizando é o sintoma de que, como igreja, nós não estamos tão saudáveis quanto nós pensamos estar. Ok? Então veja, Jesus deixou uma missão para a igreja. João 20, vamos ver o que está escrito lá? João 20, versos 21 a 23. O que diz, por favor? Alguém pode ler? 21 a 23. Pode ler só o 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Pronto, olha só. Percebe? Jesus deu uma missão para a igreja. E a palavra é muito direta. Do jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então você para e pensa, Jesus foi enviado e o que ele fez? A gente foi enviado e o que a gente está fazendo? Né? Vamos ler o clássico agora, que é o Mateus 28, 18, 20. Quem encontrar pode ler, por favor. Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Muito bem. Então, observa. É uma orientação muito direta, específica e clara. Veja, ele não está dizendo, sugiro, tá, que vocês façam isso. Ele não está dizendo, eu tenho uma ideia que talvez seja uma coisa legal de vocês fazerem. Ele diz não. Ele diz assim, olha, foi-lhe dada toda a autoridade no céu da terra, portanto, vão e façam.
Percebe? Ele não está dando aqui alternativa, ele está dando uma ordem. Como Senhor, vão e façam. Vamos ver Lucas 24, 47, que Jesus ele fala de uma forma assim, bem específica sobre o que é pregar o Evangelho. Se nós lemos aqui, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as, né, a obedecer tudo que eu ordenei, ide por todo mundo. Veja o que Lucas 24, 47 fala especificamente sobre a mensagem que é anunciada. Por favor. Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando com Jerusalém. Veja. Então, é o que Jesus está falando. Agora a gente tem aqui um complemento mais claro do caráter da mensagem. A palavra é: pregue o arrependimento. O que é isso? Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Dos vossos pecados. Se arrependam dos vossos pecados para que vocês obtenham um perdão. E aonde a gente deve pregar isso? Em todo mundo. Tá? Aí, quando a gente chega em Atos 1:8, alguém pode ler, por favor? Atos 1:8. Também é um versículo clássico quando o assunto é evangelização e missão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então veja, recebemos o Espírito Santo para fazer o quê? Para ser testemunhas. Então veja, não existe nenhuma dúvida de que a missão da igreja é essa. Aí talvez alguém pense assim: ah não, mas pregar o Evangelho, isso é assunto para pastor, para presbítero, para diácono, para missionário, não é assim que alguns pensam? Veja, ainda em Atos, quem está em Atos aí, pode observar no versículo 1, por favor, que acontece o seguinte: houve uma dispersão. Mas o versículo 1 vai dizer que nessa dispersão que aconteceu na igreja de Jerusalém, a igreja foi dispersa, exceto quem? Encontra aí, fazendo favor. Atos 1:1. Quem não foi disperso nesse momento na igreja de Jerusalém? Os apóstolos. Olha só que interessante. Houve uma dispersão na igreja de Jerusalém, exceto os apóstolos. Ou seja, eles permaneceram na igreja de Jerusalém. Agora, vá, por favor, no versículo 4. E observe o que está escrito lá comigo. certa ocasião, enquanto corria com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Você está lendo versículo 4? 4. Tá, então devo ter notado errado aqui. Irmãos. Atos 1:4. Tá, deixa eu ver aqui aonde é. Bom, não estou encontrando o endereço aqui correto, mas a palavra que vem depois é o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, foram dispersos exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas os demais que foram dispersos andavam por toda parte anunciando a palavra. Então veja, os pastores têm realmente um ofício especial,
mas evangelizar é um dever de toda a igreja. Então pensa assim, por que a gente deve evangelizar? Bom, o primeiro motivo é por amor a Deus. Porque obedecer a sua palavra e anunciar os seus feitos, buscar o seu reino, é glorificar o nome dele. Então assim, por que eu preciso evangelizar? Primeiro, por amor a Deus. E ele diz para eu fazer isso. Segundo, por amor ao próximo. Então, a missão está relacionada com o grande mandamento. Amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja, quando você prega a palavra de Deus, você está demonstrando amor a Deus, e quando você prega a palavra de Deus, você está demonstrando amor ao próximo. Paulo, por exemplo, ele disse em Romanos 10:1, sobre a sua preocupação com a salvação da igreja. Ele disse o seguinte: olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é para que eles sejam salvos. Então Paulo, ele tinha preocupação com os judeus para que eles fossem salvos. Ele se preocupava com a salvação do povo dele. Veja, ele orava por isso. Ele desejava isso. E ele tinha esse desejo no coração dele. Então veja, se a gente não tiver amor pelo próximo e o desejo no coração de que o nosso próximo seja salvo, seja alcançado pela graça de Deus, a gente não vai evangelizar. Né? Então evangelizar não pode ser uma coisa assim: olha, eu estou com a minha consciência pesada porque eu não fiz nada para Deus ainda. Né? Isso é um ato onde você busca mérito. Você busca se justificar a partir de uma atitude. Não, eu estou bem com a minha consciência agora porque eu fui lá hoje e participei do evangelismo. Mas evangelizar é primeiramente um ato de amor a Deus e amor ao próximo. É ter esse discernimento de que é uma missão. E uma missão de Deus. Lembra que a gente leu lá atrás? Do jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Vocês têm uma missão, um propósito de vida. Mas vamos lá. Quais são as desculpas que normalmente a gente apresenta, gente? Vocês têm alguma aí na cabeça? O que é a desculpa que geralmente a gente não tem tempo? Boa. Mais alguma que vocês se lembram aí? Não sei evangelizar. Não sei fazer. Não sei fazer. Né? Mais alguém que contribui? Já tem muita igreja, se a pessoa quiser, ela procura uma. Já tem muita igreja, se a pessoa quiser que procure uma porta aberta dessa, né? Então lá, vou seguir a sequência aqui, mas as que vocês disseram estão inclusas nessa lista. Então veja, uma primeira coisa é falar de Jesus pode causar problema. Então, não vou criar indisposição no meu ambiente de trabalho, não vou criar indisposição com o meu vizinho, ele já tem religião dele, eu não vou criar indisposição com as pessoas, porque não precisa disso, bobagem. Não é isso que a gente pensa? Mas é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz, né? Eu não quero criar dificuldade de relacionamento com as pessoas por causa de algo que é privado, é minha fé. Mas quem disse que Jesus deu a fé para a gente para que fosse uma coisa que a gente vivesse para a gente? Não foi isso que a gente leu aqui. Pelo contrário. Ele disse, olha, eu estou anunciando a vocês que vocês devem prosseguir com essa missão. Vocês devem anunciar a palavra. Até porque, veja, Jesus morreu publicamente no nosso lugar, para a gente viver uma fé oculta. Então, ninguém sabe que eu sou crente, estou vendo minha fé aqui, eu entro no meu quarto, eu oro, eu vou para a igreja e volto para casa e está tudo certo, e ninguém precisa saber do que eu penso e creio. Jesus não morreu secretamente, ele morreu publicamente.
Ele pagou pelo nosso pecado publicamente, para que a gente seja testemunha na nossa vida. E mais a mais, a gente encontra a Escritura nos mostrando que sofrer pelo nome de Cristo é algo que está vinculado à fé cristã. Sofrer com Cristo, pelo nome de Cristo, é algo que faz parte. A Timóteo, por exemplo, Paulo escreveu o seguinte: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em Atos 14, 22, Lucas registrou que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Veja, a vida do cristão é uma vida de exposição. Então, quando a gente usa esse tipo de desculpa, não vou falar de Jesus para não criar problema, para não criar dificuldade, para não me indispor com as pessoas, para manter a política da boa vizinhança, né? Essa é uma desculpa que não cabe. Porque usar essa desculpa é dizer: Senhor, tudo bem, mas eu não vou fazer o que o Senhor disse para eu fazer. Ponto final, acabou. É isso. Tá? Não é uma justificativa aceitável. Uma outra coisa é vergonha. Às vezes, pela vergonha de pregar a palavra. A Timóteo, Paulo escreveu, 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, se envergonhar do Senhor também não é uma alternativa. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa melhorar isso. Né? Aí você fala assim: mas é difícil mudar. Depende. Vou pegar um exemplo aqui muito comum. Você já deve ter visto algum vídeo dessa natureza, né? O camarada bravo, batendo a mulher em casa, peito estufado, voz alta, até que chega a viatura. Não é isso? Ele fica no cordeiro. Como é que muda? Entende? Se você vai conversar com o cara primeiro, sabe o que ele vai falar? Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: não, eu sou assim, é meu jeito. Chegou a viatura, o jeito muda. Às vezes, quando a gente fala assim de vergonha para pregar a palavra, quando você vai parar para pensar, tem muita coisa que você não tem vergonha. Mas às vezes, as pessoas às vezes falam assim, tem vergonha, mas não é vergonha do Evangelho, não é vergonha do Senhor. Sim. É a timidez, é o medo de falar e falar errado. Se alguém faz uma pergunta, não vai saber responder. Eu acredito que muita gente tem essa timidez de falar por isso. Vai fazer pergunta para mim acerca do Evangelho, acerca da Bíblia, e eu não tenho uma profundidade para responder uma pergunta assim. E aí, por isso que às vezes causa uma timidez de algumas pessoas de falar. Então. Eu acredito que sim. Porque igual tipo, Testemunho de Jeová, eles já tem uma cartilha ali ensinando para eles, né? Então, você vai conversar com eles vêm com as perguntinhas certas para você responder e eles falarem de volta, tipo uma cartilhazinha ali. Na igreja, normalmente, a gente não tem esse ensinamento de, essa cartilhazinha aqui, você vai chegar e vai falar assim, assim, assim. E se alguém responder, você vai dizer assim, assim, assim. Né? Porque nem assim, eu acho que isso nem cabe muito, porque você vai falar do amor de Deus, da graça, da salvação, e aí fica muito amplo. Podem surgir perguntas que a pessoa não vai saber responder. Eu acho que então, mas aí o que acontece? Você acabou entrando no próximo ponto, que está relacionado com esse. Porque se no primeiro é a vergonha, no sentido de ser vergonha mesmo. Sim. Eu não me sinto à vontade para chegar e falar e tal, né? Então a pessoa precisa ver se é realmente uma dificuldade de se expressar ou se é apenas uma boa desculpa. Entende a diferença? É uma coisa para ser identificada.
Porque se é uma questão de dificuldade de se expressar e tal, né? A gente vê lá, por exemplo, Moisés teve esse problema. Como é que eu vou falar? Aí Deus mandou reforço, né? Ó, vai alguém contigo. Então, dá para desenvolver alternativas para que a pessoa ela consiga lidar com a vergonha, se esse for o caso. Mas a pessoa, por outro lado, ela precisa perceber se, quando o assunto é evangelho, isso é apenas uma desculpa. Por quê? Porque a Bíblia fala muito duramente acerca disso. Por exemplo, Lucas 9:26 vai falar o seguinte: olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai. É porque aqui, penso que nesse ponto especificamente, é porque existem pessoas que realmente não têm medo de falar que é flamenguista, que é vascaíno, que é não sei o quê, e chega e abre a boca. Mas quando o assunto é Cristo, pelo receio do julgamento, né, de como vai ser visto por declarar sua fé, ele nega o testemunho. Então isso é se envergonhar de Cristo e da sua palavra. Mas por outro lado tem esse ponto que a Cláudia falou que é importante. Não me sinto preparado. Né? É algo que dá para trabalhar? Também é. Porque existe uma infinidade de modelos de folheto. Existem treinamentos específicos que podem ser feitos, né, com essa pessoa, para que ela possa desenvolver. Mas isso não pode ser uma desculpa para não fazer. Porque o grande ponto é esse. Olha, se eu tenho essa justificativa, eu estou me isentando daquilo que foi dito. Porque quando Jesus disse, vai pregar o evangelho, ele não disse, exceto quem não se sente preparado, exceto, né, quem tem vergonha, exceto. Ele não disse isso. Ele disse, igreja, você é meu corpo. E você precisa exalar o meu perfume. Você precisa ser a minha testemunha. Você precisa ser luz. Você precisa ser sal. Você tem uma missão. Percebe? Aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 3:5, Paulo chegou a falar, olha, a nossa capacidade vem de Deus. E outra, para pregar o evangelho, você não precisa ser um doutor. Tem coisa que a gente não vai saber responder. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Olha, a sua pergunta é excelente. Eu não sei a resposta agora, mas eu vou me preparar e vou trazer essa resposta para você. É isso, a gente constrói. Mas usar isso para deixar de fazer uma coisa que Deus disse, faça, perceba, não é correto diante de Deus. A gente precisa aprender a lidar com essas limitações, se for o caso. Mas não usar de argumentos e se sentir livre de um dever que foi Deus que deu. Deus falou, faça. Percebe? Uma outra coisa, está relacionada com o que a Beth falou, são a questão das outras prioridades. Gente, a vida da gente tem fases. Né? Vamos pegar um exemplo aqui muito comum e de coisa que alguns irmãos da nossa igreja estão passando no momento. Com criança pequena, bebezinho. A vida faz assim, ó. Né? Quem, por exemplo, está cuidando de uma pessoa com enfermidade em casa. Muda. Existem muitas coisas na vida da gente que realmente mudam a nossa rotina, altera a nossa agenda. Certo? Porém, mesmo que as coisas às vezes se compliquem assim, nada justifica o abandono da missão. Porque a questão é o seguinte, olha, quando Paulo estava livre, ele pregava. Quando Paulo estava preso, ele pregava. Depois de ter sido açoitado junto com Silas, eles testemunhavam. Então, perceba, não podemos abandonar a missão porque a nossa vida em algum momento ela está mais, digamos assim, agitada, mais, digamos assim,
repleta de tarefas e obrigações que a gente não tem como se desvincular delas. Né? Porém, também devemos considerar o seguinte: precisamos ser cautelosos, porque muitas vezes essas questões de deixar a missão para lá não se trata bem de limitações, mas se trata de preferência. Sabe por quê? Porque às vezes, gente, nós é que buscamos as complicações para a nossa vida. Verdade. O dia tem 24 horas. Você já sabe que o dia tem 24 horas. O seu dia já é tomado em 3/3 do seu dia já está tomado de atividade. Aí você tem a brilhante ideia de arrumar mais uma. Eu te pergunto, a sua vida que está muito difícil, ou você que está tendo outras preferências? Percebe? Então a gente não pode argumentar que a gente não tem tempo para fazer nada em relação à obra de Deus, porque muitas das vezes a gente está tendo outras preferências e ocupando a nossa vida de todas as formas para não ter tempo de fazer nada para a obra de Deus. Né? Então é uma coisa também para a gente ter um bom senso crítico, para a gente não ficar usando aí essa desculpa que não é justo. Né? Então, o que eu quis dizer nesse ponto? Existem situações que realmente chegam na nossa vida e você não tem como ter de volta aquele tempo. Mas existem coisas que são opções. Coisas que você escolhe. E aí fica realmente sem tempo. E isso é uma omissão. Tá? Outro ponto, e último nesse caso, que às vezes a gente fala assim, olha, eu não conheço. E eu confesso para você que eu usei essa desculpa recentemente. Eu não conheço pessoas fora do círculo da igreja. Como que eu vou evangelizar? Né? Eu não tenho envolvimento, eu não tenho... Repito, eu estive pensando um tempo sim, a esse respeito, e dessa forma. Mas aí, o estudo, ele chega de uma forma muito importante para ensinar para mim o seguinte, e para você que pensa da mesma forma. É por isso que ele mandou a gente ir. Né? Não esperar. Senão ele teria dito, olha, convide alguém para vir para o seu círculo e você evangeliza. Ele falou, não, vá. Dê o seu jeito, crie estratégias, se aproxime das pessoas, estabeleça vínculos, para que você possa falar de Jesus para essas pessoas. Né? Agora, por outro lado, pode ser também que muitos de nós não evangelizamos porque, no fundo, a gente não acredita que o Evangelho é poderoso para resgatar as pessoas. A gente não acredita tanto na palavra de Deus assim como a gente diz que acredita. Porque, quando a gente prega a palavra de Deus, veja, observa que Jesus falou assim, eu estou enviando vocês do jeito que meu Pai me enviou. E ele disse, olha, existem ovelhas que são do Senhor. E quando elas ouvem a voz do pastor, elas reconhecem a voz do pastor e seguem o pastor. Portanto, a gente não pode deixar de acreditar no poder do Evangelho. E às vezes uma pessoa que você nem imagina vai ouvir uma palavra de Deus e você não está falando uma palavra sua, você não está falando na sua autoridade, você não está falando pela sua capacidade de persuadir, mas você está transmitindo uma palavra que é viva e eficaz, ela é poderosa. E quando você transmite, como portador dessa palavra, que recebeu a autoridade e a missão de propagá-la, quando você faz isso, o que acontece? Essa palavra, ela alcança o coração daquela pessoa e ela convence aquela pessoa pelo poder e o agir do Espírito Santo. Porque lembra? A palavra é a espada do Espírito. Então não podemos deixar de pregar a palavra por qualquer situação como essa ou alguma outra que tenha passado na sua cabeça. Nós temos uma missão.
E a palavra que a gente prega é uma palavra de Deus. Então nós precisamos agir, esse é o fato. Precisamos sair desse comodismo e agir. E existe uma máxima que o autor do livro que nós estamos estudando traz, que é muito interessante. É uma ideia bonita, talvez tenha sido por um objetivo assim, bem específico, e, enfim, mas, segundo o que temos observado aqui, nós devemos rejeitar essa máxima. Que máxima é essa? Pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. Veja, nossas palavras e obras precisam ser condizentes e precisam ser usadas simultaneamente. Ora, a palavra precisa ser anunciada. Você não pode acreditar que você deve se calar, porque Jesus mandou você falar. Ide e pregai. Percebe? Então veja, não devemos deixar de anunciar e nem de testemunhar. Então não posso ver nessa, vou ficar aqui, que no meu silêncio as coisas vão acontecer. Não, a missão não é essa, você vai pregar. Ah, mas vai incomodar. Bom, não sei, mas Jesus falou, vai pregar. Ao ser exortado a não pregar, Pedro disse, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele não usou essa máxima. Bom, então já que é assim, eu vou pregar e se preciso for, eu uso a palavra. Não, Pedro não falou isso. Ele disse, não posso deixar de falar. Então, irmãos, veja, dentro desse contexto, a gente precisa reconhecer que o testemunho é fundamental. Também não está sendo dito aqui, pregue a palavra e viva de qualquer jeito. Não é isso. A questão é, pregue a palavra e cuide para que o seu testemunho seja condizente com essa palavra. Porque existem pessoas que têm uma capacidade assim de ser pessoas anti-evangelistas. Elas prestam desserviço para o reino de Deus. Tanto no que elas falam, como na forma que elas vivem. Então, se o evangelho é uma boa notícia, tem gente que chega como uma notícia desagradável, reprovável no meio. Então, nós precisamos anunciar a boa notícia do evangelho e preocupar com o nosso testemunho de fato. Mas veja, precisamos anunciar o evangelho. A evangelização é o ensino da boa notícia de Cristo e tem o objetivo de convencer as pessoas, de mostrar o caminho para a vida. Então você não prega o evangelho sem objetivo. A gente precisa pregar o evangelho com o objetivo de ter uma resposta daquele que ouve. E o que é que a gente quer obter de resposta? A conversão. Porque evangelizar, gente, é falar de vida e de morte. Evangelizar é falar de vida e de morte. Então veja, quando evangelizamos, precisamos fazer isso, expondo a palavra completamente. E o que significa? Que você tem a boa notícia, que estávamos condenados, mas Jesus veio morrer no nosso lugar, e que pela graça de Deus, e por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos ser salvos. Mas também o Evangelho aborda uma notícia dura, que existe uma ira de Deus sobre aquele que vive no pecado. Então o Evangelho, quando anunciado, ele é a boa notícia do Salvador, mas ele também é a notícia de que aquele que não se submete ao Salvador, aquele que não reconhece o seu próprio pecado e não se arrepende desse pecado, está debaixo da ira de Deus. A mensagem tem que ser completa. Existe uma geração de crentes que foi para a igreja baseada em qual pregação? O que é o Evangelho? Venha ser feliz. Pare de sofrer. Jesus é a solução para os seus problemas. Mas a questão é, o que a pessoa entende como problema?
O problema dela é o aluguel, é a conta de água, é a oportunidade do emprego, é passar no concurso público, é a restauração do casamento, é o filho que está na droga. Veja, eu não estou dizendo que esses problemas a gente não deve pedir a Deus que Deus nos ajude para que eles sejam solucionados. Mas a pregação do Evangelho consiste essencialmente na seguinte mensagem: você é um pecador, está destituído da glória e da graça de Deus, e você precisa se arrepender dos seus pecados para que você seja salvo da ira de Deus. O Evangelho é isso. Então o Evangelho precisa ser pregado com essa clareza. Fala sobre arrependimento de pecado. E também da confiança que a pessoa precisa ter em Jesus Cristo, porque uma vez que você se arrepende e confessa os seus pecados, você precisa crer no sacrifício dele na cruz. Porque por meio do que ele fez, você é salvo. E não pode ter dúvida disso. Correto? Então veja, a conclusão que a gente chega é que Deus é um Deus missionário. Veja, o envio do Jesus, do Cristo, foi o envio missionário. A missão de salvar aquele que estava perdido. A missão de desfazer as obras do diabo. A missão de transportar o homem das trevas para a luz. A missão de reconciliar o homem com Deus. Então veja, a vinda de Jesus foi uma grande e perfeita obra missionária, foi uma missão. E Jesus então diz: olha, eu fui enviado, agora vocês estão sendo enviados. Para quê? Para anunciar isso que aconteceu. Para falar de Cristo, da salvação que Ele traz. Então a missão, ela é o propósito central da igreja, não é uma área secundária. E por que é importante falar isso, irmãos? É porque em muitos casos a igreja se tornou tudo, menos o corpo de Cristo em ação. Então a igreja se tornou um pedaço especial, espiritualizado da vida social. É uma igreja legal que oferece isso, mais aquilo, que tem estrutura X, que tem curso disso, curso daquilo, que é um ambiente legal para você criar família. Não estou dizendo que essas coisas não sejam boas. Mas o problema é que, de alguma forma, muitos estão idealizando a igreja como simplesmente isso, e não como o corpo de Cristo em ação no mundo de trevas. Eu vi um pastor falando uma coisa interessante, até pude conversar com ele ontem, sobre questão de plantação de igreja, pastor Arthur, da Quarta Presbiteriana lá de Belo Horizonte, e eu vi ele num podcast falando sobre igreja, e ele falando sobre, não me lembro exatamente as palavras, mas as pessoas vão construindo uma ideia de igreja, que vai sendo aquele ambiente assim muito legal, muito bonitinho, para todo mundo ficar ali e ficar apreciando aquilo. Olha que legal, que bacana que está isso aqui. Mas o Evangelho, o que aprendemos com a missão da igreja do Evangelho, não é isso. É chamados para ir lá e pregar para aqueles que não estão nessa luz, que eles estão em trevas e que eles precisam dessa luz. Esse é o papel da igreja. Então tem igreja que é focada em manutenção. Todo mundo ali, tem os membros, aí um está com um probleminha, conversa com o pastor, tem um conselho, ajusta aqui, ajusta ali, vai manter esse padrão de uma manutenção do que está acontecendo dentro deste aprisco, digamos assim. Existem igrejas que são focadas em estratégias e números. Agora nós estamos trabalhando isso, tal, sei o quê, somos tanto, nosso propósito é chegar em tanto, etc e tal. Então, é uma coisa muito focada em estratégia. Existem outras que vivem um ativismo social. Vamos fazer boas ações, fazer boas ações, fazer boas ações. Então, veja, não estamos dizendo
que a igreja não tenha que ter esse tipo de cuidado e manutenção de quem está dentro. Não estamos dizendo que você não deva ter estratégias e você deva buscar um crescimento numérico da igreja, porque a igreja, sendo um organismo vivo, ela precisa crescer. Não estamos dizendo que a igreja não deva fazer obra social. Mas estamos dizendo que a igreja precisa ser missionária. Todos os membros da igreja devem ter essa visão missionária. E não ficar assim, eu participo da igreja, eu estou ali, a igreja faz alguma coisa de missões, de vez em quando. Mas eu preciso, como membro do corpo de Cristo, eu preciso entender que, juntamente com meus irmãos, eu sou chamado para evangelizar. E eu faço isso onde, como? Em todo momento, em todo lugar, enquanto eu vivo e respiro. Então perceba, é uma igreja, é um povo todo que se reúne nesse lugar, nessa estrutura, focado na natureza da igreja, que é de discipular, que é de pregar o evangelho, que é de trabalhar para que veja que as pessoas vão ser transformadas no molde e no caráter de Cristo. Então, a igreja missionária, ela entende que a missão não é uma atitude. Hoje eu vou fazer uma missão. A igreja missionária é aquela que entende que isso é a sua razão de ser. Eu vivo anunciando e testemunhando de Cristo. Isso é ser uma igreja missionária. E a igreja que não vive assim é um sintoma de que ela não está saudável. Então, que a nossa oração seja essa. Que eu e você, e todos nós, temos o desejo de ser uma igreja viva e saudável para a glória do Senhor. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, se não há, nós vamos orar. Queria pedir a irmã Cláudia para orar.